Então, vamos começar a conversar sobre essa temida sensibilidade. Já quero deixar vocês bem a par de uma seguinte situação. Aqui, eu não vou ficar passando receita de bolo para vocês tratarem a sensibilidade. Eu vou sim dar algumas sugestões de tratamento, assim como tem no e-book, e sugestões de tratamento para quem tem equipamentos avançados, para quem não tem equipamentos avançados, tá? Então, eu vou dar essas sugestões, mas eu quero que vocês percebam, fiquem muito atentos a cada ponto do que eu vou comentar com vocês. Por quê? Se vocês observaram a ficha clínica, a ficha de anamnese, que o pessoal da minha equipe disponibilizou lá no grupo VIP do WhatsApp, depois da aula de ontem, existem várias informações ali que, se vocês ficarem atentos da resposta do paciente, a gente já consegue matar a charada ali e cortar essa sensibilidade antes mesmo dela começar. Porque todo mundo sabe, não existe coisa mais desconfortável, tanto para nós quanto para o paciente, que é para o paciente chegar em casa e sentir aquele desconforto, não conseguir tomar nenhum líquido, às vezes não conseguir conversar, ficar no ar-condicionado, no ventilador, ainda mais com esse calor que está fazendo, né? E sentir a sensibilidade. Para nós, é o nosso paciente ficar ali, ó, mandando mensagem, manda mensagem no WhatsApp da secretária, no seu, no Instagram, em tudo, para falar, doutor, o que eu faço? Estou morrendo de dor. Que é coisa mais chata do que isso, você virar para ele e falar assim, toma um anti-inflamatório. Será que é isso mesmo que a gente deve fazer? Então, o tema da nossa aula, ela dá um frio na barriga, um frio na espinha ali para muita gente quando a gente fala de sensibilidade. Existem profissionais traumatizados, pessoal, que não fazem determinados métodos de clareamento, ou muitas vezes nem fazem clareamento no consultório, porque já sofreram muito com a sensibilidade. Falam, não, o resultado não vale a pena, o paciente acaba sofrendo muito, ou o custo-benefício não vale, porque eu ganho muito, mas meu paciente reclama, né? Então, eu não sei quantas sessões eu devo fazer, quantas aplicações, quanto tempo, será que eu sigo a orientação do fabricante? O que eu devo fazer? Né? Então, hoje eu vou te dar alguns pontos que vai ser um norte ali para você começar a perceber pontos que podem causar sensibilidade, tá? Mas antes da gente começar a falar, é importante a gente ir lá na base, voltar um pouquinho. O que seria, então, uma hipersensibilidade? Uma hipersensibilidade dentinária. Aqui no slide a gente pode observar que a hipersensibilidade dentinária é definida como uma sensibilidade exagerada da dentina vital exposta a estímulos térmicos, químicos ou táteis, ou seja, térmicos de calor ou frio, tá? Então, quando o paciente come alguma coisa muito quente ou toma alguma coisa muito gelada, ele vai ter esse estímulo de dor. Químico, quando você coloca um gel clareador ali na superfície, que vai promover uma oxidação, né? Ou pode ser também um ácido fosfórico, um determinado curativo de alguma coisa, um jato de bicarbonato, alguma coisa que pode deixar aquele pH mais ácido e vai ter essa ação química causando desconforto. Ou tátil, o que seria o tátil? Seria a questão da escovação mais intensa, tá? Quando o paciente escova de maneira mais intensa, ali ele também pode sentir dor. Quando nós realizamos o processo de clareamento, nós promovemos uma dilatação dos túbulos, o que provoca um aumento dessa hipersensibilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam, independente do procedimento, da técnica que vocês escolherem de clareamento, todas vão ter o mesmo método, seja ela química, seja ela físico ou associada. O que a gente tem? Eu tenho pigmentos dentro da dentina, né? Pigmentos que vão acumulando ali como se fosse um estoque, né? Aquela minha dentina, e os pigmentos vão somando dia após dia. Só que esses túbulos são fechados. O pessoal está com um trovão aqui, uma chuva, vocês não fazem ideia. Se oscilar aqui a internet, vocês me avisam, tá? Então, dentro desses túbulos, a gente tem os pigmentos. Então, quando nós realizamos o clareamento, a gente nada mais vai promover do que a dilatação desse túbulo, ou seja, eu vou abrir o caminho para limpar essa molécula de pigmento que está dentro ali do túbulo dentinário do estoque do meu paciente, né? Então, eu preciso ter essa dilatação. Agora, dependendo da concentração do gel clareador que eu colocar, ou do método até físico que eu colocar ali para ter a dilatação desse túbulo, eu posso ter uma hiperdilatação e não uma dilatação gradativa, entende? Então, se eu tiver uma hiperdilatação, além do processo químico que está ocorrendo ali da reação do gel clareador com os pigmentos, eu vou superdilatar esses túbulos. E daí, eu superdilatando eles, eu vou ocasionar uma hipersensibilidade,
tá? Independente da técnica que eu escolher. E uma coisa, gente, tem algumas pessoas mandando aqui para minha equipe, a gente vai responder as perguntas, eu vou responder as perguntas de vocês, como ontem no final da aula, tá? Então, o clareamento por si só, independente da técnica, ele já vai deixar o meio bucal mais ácido, que é um meio propício para a sensibilidade, tá? Então, entendam que o clareamento por si só, ele vai deixar esse pH mais ácido. Mas se eu tiver alguma coisa ali no meio bucal que já esteja mais causando esse aumento da acidez, eu vou potencializar isso, causando uma hipersensibilidade. Então, devemos ficar atentos a outros hábitos de rotina, que eu vou conversar com vocês, as rotinas do nosso paciente. Já pararam para perguntar para o seu paciente o que ele usa em casa, qual escova, qual creme dental, qual fio dental, quais são os hábitos alimentares dele? Isso é muito importante, pessoal. Qualquer rotina, rotina de trabalho, né? Se ele tem uma boa noite de sono, a gente vai conversar por quê, o que pode acontecer ali, interferir no clareamento, porque tudo isso pode causar um desconforto. Inclusive, para criar expectativa para vocês, no final da aula, a gente vai conversar sobre esse creme dental aqui, que é lançamento do mercado, que a gente já comentou ontem, mas no final eu vou trazer alguns pontos importantes para vocês desse creme dental, que promete ser um creme dental clareador, mas ele não é abrasivo. Pensem no nosso esmalte, na estrutura do nosso esmalte dentário, como se fosse a muralha da China. Estão vendo ali na foto? A muralha forte, alta, extensa. O nosso esmalte é dessa forma, ou deveria ser dessa forma, né? Então, se eu tiver um esmalte espesso como uma muralha, os pigmentos eles vão ter dificuldades de entrar na dentina. Ou seja, eu não vou ter um dente tão amarelo, ou eu vou demorar muitos anos para ter um sorriso mais amarelo. Mas se eu tiver um esmalte mais fino e mais delicado, consequentemente, minha dentina vai absorver muito mais pigmentação. Em relação à sensibilidade, se eu tenho um esmalte mais espesso, eu vou ter um processo clareador, um processo de oxidação das moléculas mais lento. Porque o meu produto ou a minha luz vai ter que penetrar ali no dente de forma lenta para conseguir ultrapassar essa barreira. Muitas pessoas cometem o erro de pensar, não, se eu tenho um esmalte espesso, eu vou colocar uma carga de gel clareador muito alta, porque aí eu vou conseguir penetrar ali. Não, de forma alguma. Em vez de você estar fazendo um processo lento, você colocar essa alta concentração de gel clareador, você pode até ocasionar mancha, porque você está forçando a abertura do túbulo, entende? Por isso que a gente comentou ontem que a pressa é inimiga da perfeição, ainda mais quando a gente trabalha com estética, né, que é o caso do clareamento. Então, se eu tiver um esmalte mais delicado, eu preciso usar um gel de baixa concentração, porque senão eu vou acabar aumentando a sensibilidade do meu paciente, tá? Sem necessidade. Então, pensem, quando vocês pegarem aquele paciente que tem um esmalte mais fino, um esmalte mais translúcido, ali você já deve colocar o pé no freio e falar, opa, certeza que esse paciente, quando ele morde um picolé, ou quando ele toma um café muito quente, ele deve sentir um desconforto, porque a estrutura do esmalte muito translúcida mostra que é um esmalte delicado, um esmalte mais fino, né, na maioria das vezes. Então, vai passar mais estímulos. Então, vamos conversar sobre alguns fatores que podem causar essa sensibilidade, a hipersensibilidade dentinária. Daí eu vou ressaltar alguns com vocês, tá? Mas basicamente são esses que podem causar algum desconforto. Então, a deficiência de vitamina D, que isso poucos sabem, a gente vai conversar sobre ela. Retração gengival devido à idade ou escovação inadequada, até porque os nossos dentes também sofrem processo de envelhecimento, tá? Então, é normal, é natural do ser humano, conforme vai envelhecendo, alguns dentes, como os dentes incisivos inferiores, vão apinhando, se o paciente não tiver contenção, por exemplo, não tiver feito tratamento ortodôntico usado contenção fixa inferior, e nós temos o processo de retração gengival, de recessão gengival, e o esmalte vai ficando mais fino com o passar do tempo, tá? Isso faz parte do processo de envelhecimento dentário. O que a gente tem observado hoje, pessoal, nos pacientes jovens, são que esses pacientes já estão apresentando um envelhecimento dentário muito acelerado, né? E a gente vai comentar por quê. Mas eles estão apresentando já desgastes dentários muito importantes em pacientes que a gente via antes com 50, com 60, agora tem paciente com 30 que a gente observa esse tipo de dentição.
E o clareamento, pessoal, vale a gente ressaltar que é possível ser feito independente da faixa etária, tá? A gente consegue, é lógico, ter um mínimo de idade ali, eu sempre recomendo, meus alunos sabem, acima dos 18 anos, até por questões legais, tá? E pacientes, tem muita gente que pergunta, meu paciente tem 60 anos, posso clarear? Pode. Vai ser mais difícil? Vai, mas você vai conseguir ter um resultado muito interessante, um resultado positivo, se você souber planejar, tá? Bebidas ácidas que vão causar erosão. Pessoal, eu preciso contar para vocês. Com a minha experiência, já quase 10 anos trabalhando com clareamento, um dos dentes mais difíceis de eu conseguir clarear são pacientes que consomem muita Coca-Cola. Não sei se vocês já passaram por situações como essa, mas paciente que consome muita coca, ele tem um esmalte muito corrosivo, ou erosivo, perdão, ela causa essa erosão e o esmalte fica totalmente irregular. E cada irregularidade é um defeito e eu vou ter um acúmulo de pigmentos totalmente diferentes. Como se meu esmalte, se eu colocasse ele numa microscopia de varredura, como se eu visse ali um dálmata, entende? Onde as manchas pretas são os pigmentos. Então é muito irregular. E eu preciso de uma técnica que seja muito assertiva para eu conseguir clarear e manter esse resultado. Porque além de eu ter desgastes, eu tenho muitos pigmentos que foram acumulando nessas regiões de defeito. Então, um paciente que consome muito refrigerante, ainda mais a Coca-Cola, é pior do que um paciente que toma muito café e um paciente que toma muito vinho tinto. Porque a gente já sabe, desde 2013, né, nós temos evidências científicas pesadas, muitos trabalhos que comprovam que não precisa de restrições na alimentação. Seu paciente pode ter uma alimentação normal durante e após o clareamento. Só que se ele tiver uma alimentação com muita coisa ácida, né? Muito suco de limão, muito refrigerante, muitas coisas que vão elevar o pH, pode causar erosão. E daí sim ele pode ter sensibilidade, não pela sua técnica, se você seguir todos os passos corretos, mas sim pelos hábitos dele. Por isso que é importante perguntar qual é o hábito do paciente, porque se ele sentir sensibilidade, ele não vai associar com o limão que ele temperou a salada meia hora atrás, ele vai associar com o seu clareamento, tá? Ainda mais se você prometer uma técnica que não causa sensibilidade, e daí, se o paciente tiver dor, e aí? Né? É um tiro no pé. Bruxismo e apertamento sem tratamento. Por que sem tratamento? Bruxismo e apertamento não possuem contraindicação para clareamento dental se estiverem sendo tratados já por algum período, por um tempo, ou se o paciente já há anos faz acompanhamento disso e está controlado, tá? Agora, um paciente que sofre de bruxismo, sofre de apertamento, tem período de crise, não usa nenhum tipo de placa, não faz nenhum tipo de tratamento, quiser clarear, esquece, pessoal, você não vai ter um resultado positivo. Vai ser um dente super difícil de você conseguir clarear, porque é um dente que você não vai conseguir aumentar a concentração do gel clareador, porque tem um esmalte muito delicado, né? Tem um esmalte muito fino e o paciente vai ter muita sensibilidade. E fora isso, que todo esse desgaste, ele é um dente que, como eu falei da Coca-Cola, ele absorveu muito pigmento. Ele absorveu pigmentos de forma totalmente irregulares, então vai ser um dente difícil se não tiver em tratamento. Se tiver em tratamento, o paciente pode não ter a sensibilidade, ainda vai ser um caso difícil, mas a longo prazo a gente consegue melhorar essa estrutura do esmalte e eu vou mostrar para vocês, tá? Escovação com creme dental muito abrasivo ou uma escovação incorreta. Aqui entram os cremes dentais clareadores, que todo mundo já conhece, o pó de carvão ativado, né, que é muito abrasivo, e que ele vai conseguir sim eliminar os pigmentos que estão na superfície, mas por meio de desgastes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E a gente vai conversar sobre aquele outro creme dental que eu mostrei para vocês, que na verdade não é abrasivo, mas ele tem outros componentes que também podem causar essa hipersensibilidade. Agora, uma coisa muito interessante. Eu até postei no meu Instagram esses dias, eu recebi da Colgate uma escova elétrica deles, em parceria com a Philips, não sei se todo mundo conhece, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá no grupo VIP, que o pessoal da minha equipe me encaminha, eu mando foto para vocês, tudo mais, porque ela só está sendo vendida para dentistas, tá? E essa escova da Colgate com a Philips, ela é muito interessante, porque ela vai ter uma programação específica. Aliás, acho que eu vou até pegar ela depois para mostrar para vocês aqui junto com o creme dental. Porque ela tem uma opção que, se o seu paciente estiver escovando muito forte, com uma pressão inadequada, a escova para.
ou seja, ele não vai conseguir colocar pressão ali. Então, para aqueles pacientes que sofrem muito com recessões, não conseguem controlar a força na hora de escovar e estão desgastando o esmalte, acabando com o tecido gengival por conta disso, talvez seja uma alternativa muito interessante. Ela tem um custo-benefício ali de mais ou menos, eu acredito que uns 250, 350 reais, tá? Ela vem com 3 cabeças, essa escova que você consegue trocar, né? Mas pensando ali na relação custo-benefício, a gente investe dinheiro em tantas outras coisas, né? Em tantas outras tecnologias, em smartphones, celulares, até lâmpadas inteligentes. Essa semana eu comprei uma lâmpada que é inteligente, né? Que ela funciona através dos outros dispositivos. Por que a gente não vai investir numa escova inteligente, né? Se tiver indicação, com certeza vale muito a pena. Vou mostrar ela para vocês no final da aula. Gengivite, né? Além da retração, a gengivite também vai deixar o pH muito ácido, porque eu vou ter uma gengiva sangrando ali, uma gengiva inflamada, um pH super ácido. E um ponto para se ressaltar é a questão da barreira gengival. Pessoal, se eu tiver uma gengiva que está emanando muito fluido, está saindo muito fluido inflamatório, muito fluido ali daquele suco, a minha barreira gengival não vai aderir 100% ali. Então, além de causar sensibilidade pela acidez ali do pH, você pode ter um extravasamento do peróxido ali naquela região que a barreira não adaptou e tendo uma necrose superficial daquela gengiva. Já vi muitas vezes isso acontecer, tá? Às vezes, por pressa de querer clarear o dente do paciente, você acaba cometendo esse erro. E um dente com alguma lasca, um dente fraturado, com exposição de dentina, também pode causar sensibilidade. E agora a gente vai conversar sobre a questão da pandemia e a vitamina D. Eu acredito que quando eu coloquei esse tópico no slide anterior, muitas pessoas devem ter ficado com dúvida, né? Nossa, de onde ela está falando isso? Em questão da vitamina D, da pandemia? Pois é, no último ano, a gente acabou ficando em casa de maneira forçada, né? E, na verdade, de maneira recomendada. E agora que a gente está voltando à nossa rotina aí, e, consequentemente, de todo esse período que a gente ficou em casa, nós tomamos muito menos sol. Porque muitas vezes, pessoal, não é questão de ir à praia, de ir à piscina, nada disso. Às vezes é questão da gente andar na rua, né? Aquele calor, aquele mormaço, ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe que é muito intenso, muito calor. A gente consegue absorver aí uma quantidade de vitamina D. E até quando a gente suplementa a vitamina, nós sabemos que os estudos dizem que a gente precisa de uma leve exposição ao sol por um curto período de tempo para conseguir fixar essa vitamina D no organismo, tá? Então, durante a pandemia, a gente não conseguiu fazer isso. Então, muitas pessoas tiveram quedas bruscas de vitamina D. E o que a vitamina D tem a ver com a hipersensibilidade, Isa? A vitamina D, ela vai ocasionar, onde eu tenho cálcio, tá? Tanto em tecido ósseo quanto em tecido dentário, tá? Uma hipomineralização, ou seja, eu vou ter um processo de desmineralização no meu esmalte por não ter vitamina D no meu organismo, tá? A vitamina D muito baixa, ela vai fazer isso, ela vai causar uma descalcificação ali, tanto da superfície do esmalte, quanto também do tecido ósseo. E ela descalcificando, o esmalte vai ficar mais fino, lembrem dos slides anteriores, e meu paciente pode ter sensibilidade. Tá? A gente está até com um artigo da USP para ser publicado, acredito que até em dezembro, janeiro, a gente deve publicar uma pesquisa sobre exatamente isso, sobre a descalcificação relacionada à queda da vitamina D, né? E daqui, o objetivo dessa aula não é ensinar vocês a suplementarem, porque isso é algo bem específico, tá? Para a gente conseguir suplementar, porque se você der em excesso, você pode sobrecarregar os rins. Então, é algo que a gente comenta mais em curso, tá? Qual seria o protocolo ali para você acabar suplementando a vitamina D, se necessário, mas é uma coisa que você precisa ficar muito atento. Por isso, continue me acompanhando aqui nos stories, quando sair, aqui nos stories, no Instagram, nos stories, nas redes sociais, que quando sair o artigo, eu disponibilizo para vocês, tá? Eu acredito que até o final do ano, comecinho aí, no máximo, a gente já tem um artigo, tá? Por isso que os meus alunos já sabem como suplementar a vitamina D, no caso de pacientes com queda que possam ter sensibilidade. Outro ponto importantíssimo quando a gente fala de pandemia, né, foi um aumento do estresse. E todo mundo deve ter notado, quem trabalha em consultório, independente se trabalha em consultório próprio, em clínica popular, vocês devem ter notado um aumento
de pacientes com bruxismo, apertamento e fraturas dentárias, né? Infelizmente, a pandemia trouxe aí como consequência não só comprometimento físico, né? E a gente vai conversar também sobre a questão de pacientes com COVID, como sequela, esses pacientes que têm COVID, eles acabam tendo uma queda da vitamina D também, uma acidez ali do pH do meio bucal. Então, a gente precisa ver como é que está a suplementação desse paciente. Eu não recomendo que o paciente com COVID, vocês façam clareamento. Ali, ele precisa ter pelo menos 90 dias de alta médica, tá? Para ele voltar às atividades, inclusive para entrar com clareamento, senão você pode ter inflamações no tecido, você não vai conseguir trabalhar da forma correta. Mas, em relação ao estresse, aumentou muito. Eu quero até que vocês coloquem no comentário quem notou isso. Aumentou muito a demanda de dentes fraturados, dentes desgastados, pacientes com crise de apertamento, de bruxismo. E como eu falei para vocês, isso não é uma contraindicação do clareamento, porém, precisa ser priorizado o tratamento dessas patologias, tá? Então, eu posso dizer para vocês, com a experiência ali da minha cadeira no consultório, pelo menos 90% dos pacientes que me procuram hoje, independente do tratamento, se é um tratamento para clareamento, se é um tratamento de prevenção, um tratamento de harmonização, esse paciente aperta os dentes, tá? A gente consegue observar esse desgaste, como eu falei para vocês, em pacientes muito novos. Eu já vi esse desgaste até em pacientes com 12, 13 anos de idade, é um desgaste muito preocupante. Eu já atendi paciente com apertamento que tem 17, 18 anos de idade, que estava assistindo aula online e não conseguia estudar para a prova, para vestibular, e acabava tendo uma crise de apertamento muito grande, um comprometimento daquela estrutura muito intenso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se não tiver em tratamento, a gente vai ter sensibilidade. E hoje faz parte da nossa rotina no consultório atender paciente com apertamento. E aqui a gente vai entrar num ponto muito importante e que eu vou colocar uma frase aqui para vocês, que eu brinco que o Dr. House é o meu mentor, eu sou viciada no Dr. House, não sei se todo mundo aqui acompanha, esse pessoal já assistiu, e ele diz uma coisa, uma frase, e é interessante que na série ele fala isso sobre um paciente, tá? Que eu vou ler para vocês. É uma verdade básica da condição humana que todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? Então, o que o Dr. House fala? Que todo paciente mente, tá? Por isso é importante você investigar qual é a rotina dele. Porque se você não investigar qual é a rotina do paciente, não dar exemplos para ele, muitas vezes ele está usando coisas ali que estão acabando com o dente dele ou que estão causando sensibilidade e ele está achando que é o seu clareamento. Ele nunca vai virar para você e vai falar assim, da seguinte situação. Você tem um paciente que está fazendo clareamento no consultório, tá? E daí, do nada, esse paciente fez uma, duas sessões, nunca sentiu sensibilidade, está tudo indo bem. Na terceira, ele fala, nossa, doutor, eu tô morrendo de sensibilidade. Não sei o que aconteceu, não tô conseguindo dormir, tô com muita dor e tudo mais. Aí você pergunta, você fez alguma coisa? Você lembra de ter mudado alguma coisa na sua rotina? Por que que você poderia estar sentindo essa sensibilidade? Eles vão falar assim, não fiz nada, é o clareamento. Não fiz nada. E daí, o que pode estar acontecendo? E eu já vi isso acontecer, por isso que eu vou alertar vocês. Já vi muitos pacientes, durante o processo de clareamento, usarem creme dentais que prometem deixar os dentes mais brancos no intuito de acelerar o processo do clareamento, tá? E muitos não vão comentar com o dentista. Então, você vai estar ali batendo cabeça para descobrir o que pode estar causando a sensibilidade e o fulaninho está usando um creme dental inadequado. Por isso, sempre desconfie do seu paciente. Coloquem essa frase aqui como um mantra na sua rotina clínica. Todo paciente mente, sempre vai ter alguma coisa ali por trás, tá? Então, investiguem, ilustrem. Tem certeza? Não estou usando nenhum creme dental, nenhum desse. E eu já vi paciente, eu vou mostrar no próximo slide para vocês. A Sensodyne é uma marca muito conhecida de creme dental para tratar a sensibilidade, né? Porém, vou até ilustrar aqui. Olhem esse slide. Vamos comentar um por um, né? A Sensodyne é uma das marcas mais famosas de creme dental para sensibilidade, certo? Uma das marcas mais caras em questão dessa linha para sensibilidade. Por que que eu, Isabela, não gosto da Sensodyne? Porque a Sensodyne, ela ficou famosa justamente por isso, por ela conseguir tratar a sensibilidade, diminuir esse desconforto.
Como que a Sensodine, um creme dental que foi feito para sensibilidade, me lança uma linha branqueadora? Totalmente contraditório isso, né? Isso não faz o menor sentido. Então, quer dizer que eles não estão interessados em tratar a dor do paciente. Eles querem vender, isso aqui é marketing, né? Então, caiu muito no meu conceito, até os cremes dentais da Sensodine, os básicos, a gente não consegue ver uma efetividade, né, ali realmente de controlar a sensibilidade como outros cremes dentais mais acessíveis. Então, eu particularmente fico com o pé atrás com a Sensodine. É muito comum os pacientes usarem essa linha da White, né, a Luminous White da Colgate, que é uma linha que tem várias variantes ali, vai ter muita coisa, carvão ativado, menta e várias coisas que prometem clarear, então tem muitos pacientes que usam. Tem essa da Oral-B também, que é a Whitening Therapy, que é a base de carvão ativado, tá? Também como a da Luminous White. Tem uma outra da Oral-B que eu não coloquei aqui no slide para vocês, que é a Gengiva Detox, que também ela tem peróxido de hidrogênio na composição, e a gente sabe que o peróxido de hidrogênio, o uso contínuo dele pode irritar os tecidos gengivais, né, em vez de melhorar. Então, você vai ter uma melhora ali por um período, depois vai regredir. Então, cuidado com isso. E eu encontrei essa imagem aqui no Google, eu queria mostrar para vocês porque eu achei fantástica, né? Não sei se todo mundo vai rir junto comigo, mas observem. Primeiro, um creme dental que é totalmente abrasivo, né? Não conheço essa marca, se alguém conhecer, coloca aqui nos comentários. E o segundo ponto curioso é que a foto, né, do antes, durante e depois é com o paciente com aparelho ortodôntico. Ou seja, imagina, ela é tão abrasiva a ponto dela conseguir ali clarear o dente com desgaste, né? E ainda conseguir remover as pigmentações que ficam nos brackets estéticos. Quantos pacientes, existem vários tipos de brackets estéticos, eu não sou ortodontista, mas eu sei que alguns deles, com alguns materiais, pigmentam com facilidade. Então, vocês imaginam o quanto esse creme dental não deve ser abrasivo, né? E aqui é um caso de um paciente meu do consultório que eu quero mostrar para vocês. E eu quero que vocês parem agora e olhem muito bem os dentes superiores desse paciente. É um paciente que chegou na clínica para fazer clareamento, ele queria fazer clareamento. Vocês observam alguma coisa diferente aqui? Algum ponto? Algum ponto diferente? Observem bem. Analisem aí. Vou dar uns segundinhos para vocês. Observem comigo o dente 13. Eu vou colocar o cursor aqui em cima. Todo mundo está vendo? Aqui a gente tem um desgaste, como se fosse um V desse canino. Estão vendo isso? Esse desgaste aqui mostra que esse paciente, ele tem bruxismo ativo, tá? E conversando com ele, eu descobri que ele sente dores de cabeça com frequência, não dorme bem à noite, tem muita dor cervical, muita dor no trapézio, já travou da coluna, tem problema no nervo ciático, e esse paciente tem 24 anos de idade, tá? Por isso que eu falo para vocês ficarem atentos. Posso fazer clareamento nesse paciente? Posso, porém, esse paciente, ele vai entrar em tratamento para apertamento, bruxismo, tá? Ele tem as duas condições, para depois de pelo menos 3 meses de tratamento a gente ter alta, tá? Pelo menos a alta ali da placa diurna, eu uso vários tipos de placa no tratamento, mas para daí a gente começar o processo do clareamento. E mesmo quando a gente for começar o processo do clareamento, eu vou colocar minha barreira gengival não só na região do tecido gengival, mas sim vou cobrir essas regiões de desgastes, tá, pessoal? Como na imagem aqui, ó, vocês podem observar, nesse caso é um dente inferior, estão vendo? E a gente cobre os desgastes na incisal com barreira. Vai clarear? Vai clarear. Não é esse único pedaço ali cobrindo com barreira que a gente vai ter um atraso do clareamento, porque o método ali, independente da escolha, ele vai ter uma oxidação, então ele vai conseguir quebrar as moléculas ali por inteiro, tá? As moléculas de pigmento, mas é necessário cobrir, fazer essa proteção, porque independente da concentração de gel clareador, eu posso ter uma carbamida 8% aqui, ó. Eu vou causar dor, eu vou lesionar essa região, então eu não quero. Eu preciso proteger esses pontos, tá? Então, se eu tiver a sensibilidade, mesmo cuidando de todos os pontos,
Ou se você tiver com um paciente com sensibilidade no consultório essa semana, o que você deve fazer? A gente tem a primeira e melhor opção, né, que seria a laser terapia. Eu trabalho com laser terapia, tá? Há muito tempo já no consultório. Sou fã de laser terapia. Quem me acompanha sabe, os meus alunos sabem. E no e-book de vocês vai ter um protocolo de aplicação de laser, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com laser, para quem tem o equipamento no consultório, lá tem um protocolo bem básico para vocês, os locais que vocês devem aplicar o laser, qual a quantidade de joules para a gente ter uma analgesia. Lembrando que uma sensibilidade pode acontecer de 24 a 48 horas. Mais do que isso, precisa ser investigado vários outros pontos, como infiltrações, lesões endodônticas, bolsas periodontais, tá? Que podem estar escondidas ali. Mas uma hipersensibilidade causada por clareamento, ela vai de 24 a 48 horas, tá? Então, a laser terapia é um tratamento revolucionário. É um tratamento muito conhecido há anos da odontologia e traz uma tecnologia fantástica para o dia a dia, tá? Então, ele é excelente, não só para tratamento de hipersensibilidade, mas como tratamento de inflamações pós-operatório. Vários outros tratamentos da odontologia, ele é fantástico, acelera a cicatrização. E aqui, a gente vai conversar sobre produtos que o dentista pode usar no consultório que podem ajudar no tratamento da sensibilidade. Existem alguns géis clareadores de consultório que vem uma seringa, né, como se fosse um clareador caseiro, com um produto ali que chama Dessensibilize, por exemplo, que é o da FGM, né? Outros, você não vai aplicar só no consultório ali e deixar agir por alguns minutos, com uma orientação do fabricante. Outros você vai colocar numa moldeira ou na moldeira de clareamento caseiro mesmo, levar na boca, o paciente ficar algumas horas com ele ali, tá? O que é importante vocês saberem sobre isso? Sou a favor de dessensibilizante? Primeiro que, na minha opinião, se eu causei sensibilidade, para mim é uma iatrogenia, uma falha do meu diagnóstico ali do planejamento. Mas tudo bem, causei uma sensibilidade. Pode usar dessensibilizante? Pode, só que vocês vão ter que ficar atento a dois pontos importantíssimos que eu tenho certeza que vocês nunca observaram. Esse dessensibilizante, ele precisa ter uma ação neural. O que é isso? Ele precisa agir na fibra nervosa e não obliterando os túbulos dentinários. Porque senão, quando eu tiver ali em processo de clareamento, eu usar um produto que vai ali entupir literalmente todos os meus túbulos dentinários. Onde está meu pigmento? Dentro do túbulo. Então, eu vou ter uma dificuldade muito maior de conseguir clarear. Por isso, eu não recomendo para os meus pacientes creme dental para tratar a sensibilidade durante o período de clareamento, porque senão ele vai obliterar, tá? Eu vou mostrar um creme dental alternativa para vocês, mas prestem bem atenção, ele precisa ter ação neural. E ação neural, nós temos o nitrato de potássio, tá? Que o mais conhecido é o Dessensibilize KF, a 2% da FGM, tá? Esse é um dos mais conhecidos, que vocês vão achar com mais facilidade. Não sou paga pela FGM para estar trazendo aqui para vocês, mas eu coloco que é uma marca que todo mundo vai encontrar, aí, independente da cidade onde mora, tá? Tanto na dental quanto na internet. Então, vocês vão encontrar nas dentais online. Esse é a base de nitrato de potássio. Então, o nitrato de potássio ele vai ser muito mais efetivo. Ele vai agir diretamente na fibra nervosa, que leva o estímulo de dor, tá? Então, ele vai impedir que essa fibra leve esse estímulo de dor. Agora, cuidado com os produtos à base de fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio, ele vai entupir os túbulos dentinários. O mecanismo de ação dele não é neural, é obliterando os túbulos, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque isso pode dificultar muito mais o processo. Fora que o nitrato de potássio é muito mais efetivo. Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem dos túbulos dentinários, né? E como que o creme dental ele vai funcionar? O creme dental para sensibilidade ou fluoreto de sódio, ele vai entupir essas regiões, obliterar essas regiões do túbulo. Já o nitrato de potássio, ele vai agir aqui dentro, ó, na fibra nervosa. Então, ele vai ser mais efetivo sem dificultar o nosso processo de clareamento. Pessoal, aqui é um creme dental que eu recomendo muito, tá?
tanto esse da Elmex, o laranja, quanto da Elmex Sensitive, que é o verdinho claro, ele não tem fluoreto de sódio em alta concentração na questão de obliterar túbulo. O para sensibilidade, que é o verdinho, ele tem nitrato de potássio na fórmula, tá? E ambos, tanto laranja quanto verdinho, vão ter um ingrediente muito importante para fortalecer o esmalte. Lembra do slide da nossa muralha da China? Então, ele vai fortalecer o esmalte. Qual seria esse ingrediente? A hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio fortalece o nosso esmalte. Então, se ela fortalece o esmalte, para quem tem dentes desgastados, dente com erosão, é muito bom. E ela vai tirar aquela irregularidade, tá? Pensem aí no asfalto. É como se a gente recapeasse esse asfalto com esse creme dental que tem hidroxiapatita de cálcio, tá? Por isso que ele é um creme dental com custo um pouco mais elevado. Os pacientes só vão encontrar em farmácias, tá? Essa marca da Elmex é uma marca suíça da Colgate, tá? É do grupo da Colgate. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de testar. Se não tiverem, comentem com o consultor da Colgate que atende vocês. Mas é um creme dental realmente diferenciado, tá? Ele faz muito bem. Então, vocês percebem que a gente fala assim para mim, ah, você é contra a Colgate? Não sei o quê. Não, eu sou contra qualquer marca que faça creme dental clareador, né? Agora, contra aquela linha. Agora, a gente não pode ser hipócrita e falar que a Colgate, por exemplo, tem ótimos cremes dentais, tem escovas muito boas. Então, a gente tem que saber balancear isso, né? Tanto que eu vou comentar aqui com vocês. Eu faço parte do time da Colgate profissional, tá? E dentro do time da Colgate profissional, eles não abordam a linha Luminous White. Eles abordam todas as outras linhas, né? A linha Natural Stratus também eles não abordam, tá? E a linha Luminous White também não. A gente nem precisa explicar o porquê, né? E aí vocês podem me perguntar, posso passar medicação para o meu paciente? Posso passar um analgésico anti-inflamatório? Poder pode. Sabe aquilo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu recomendo para vocês? Honestamente, não. Em último caso mesmo, tá? Por quê? Saiu uma matéria recente na Isto É, falando sobre a questão das pessoas estarem dependentes de analgésicos e anti-inflamatórios. Pois existem analgésicos que têm um fármaco tão intenso que eles têm ação anti-inflamatória também, tá? Então, cuidado, viu, pessoal? Cuidado. Nosso paciente já consome muita medicação para dor diariamente, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma cartela de Dorflex, por exemplo. Se deve ter uma medicação que é mais vendida na farmácia, eu acho que é Dorflex. Tem gente que Dorflex e Neosaldina toma no café da manhã, pós-almoço, antes de dormir, né? E daí, qual é o problema disso? Você vai receitar uma medicação, seu paciente está com dor. Não sei se todo mundo aqui já teve sensibilidade, tá? Eu já tive, eu sou uma paciente que tem muita sensibilidade com alguns tratamentos de clareamento. Imaginem seu paciente com dor e você virar para ele e falar assim: olha, fulaninho, você vai tomar um comprimido de nimesulida hoje à noite, só. Amanhã a sua sensibilidade vai sumir. O que ele vai pensar? Não, eu tô morrendo de dor. Ela não tem noção de quanta dor eu tenho. Eu vou tomar dois? Porque daí amanhã eu já não preciso tomar outro, né? Ou eu vou tomar um agora para dormir, amanhã, a hora que eu acordar, eu tomo outro, e antes do almoço eu tomo outro. Entendem o perigo? Ele vai sobrecarregar o rim, o fígado de forma desnecessária. Você vai dar uma superdosagem. Porque essas medicações, infelizmente, não precisam de prescrição. Elas vendem ali open bar, né, para os pacientes. Vendem ali, como que a gente fala? Quando a gente vai em restaurante self-service, né? Fica ali à disposição de todo mundo. Então, nosso paciente já toma muita medicação. E as gerações mais novas não ligam para tomar remédio. A gente ainda tem muitas pessoas mais velhas, né? A partir aí, a galera fala, não, eu não gosto de tomar remédio, né? Não preciso tomar remédio. Tem até ali, fala, não vou tomar antibióticos, tem que brigar com a pessoa para tomar. Já essa nova geração, não. O que eles puderem tomar de remédio, eles estão tomando. Né? Eles não ligam de tomar. Então, cuidado, eu não gosto de receitar anti-inflamatório, não gosto de receitar analgésico para o paciente, só é extremamente último caso, não recomendo, tá? Então, a gente vai continuar a nossa aula, vou conversar com vocês, antes a gente vai ler algumas perguntas, mas a gente vai conversar sobre o creme dental e a escova. Um minutinho, eu vou sumir aqui por 10 segundinhos, tá?
para ir pegar a escova para vocês. Só um minutinho. Voltei. Não deu nem tempo de sentir saudade, né? Então, ó, vou conversar com vocês sobre esse creme dental e sobre a escova elétrica da Colgate. Mas antes, vamos ler os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o meu óculos, senão eu não enxergo, tá, galera? Desculpem aí pelo flash. Caramba, temos uma porrada de perguntas. Vamos lá. Deixa eu ler uma por uma. A Renata perguntou: o que fazer neste caso da Coca-Cola? Renata, creme dental da Elmex. Melhor alternativa para fortalecer esse esmalte, tá? A Renata comentou: 2 pacientes meus perderam um molar por bruxismo, deixaram de tratar desde o início da pandemia. Então, todo mundo observou, né? Essa rotina no consultório aí que aumentou. Ela comentou: sim, eu amo House. E a gente compartilha do mesmo sentimento, também amo. Ela falou: a Sensodyne é boa porque tem uma linha sem o lauril sulfato. Então, ela não tem o lauril sulfato. Porém, ela tem outros componentes que também são prejudiciais à saúde bucal. Então, se a gente colocar na balança, ali eu vou ter outros componentes muito mais agressivos, né? A Elmex não tem o lauril sulfato, então é muito mais tranquilo. A Paula é aluna expert em clareamento dental, não perca suas lives. Um beijo, Paula, querida, minha aluna. A Rê falou muita informação, estou amando, muito obrigada. Aí você já tinha comentado, né, Rê, que não tem lauril. A Rosilda falou que excelente, top, muito obrigada, querida. A Luana comentou, nunca indique medicações, eu nunca indiquei medicações, exatamente. A Rosilda falou, não tinha conhecimento desse creme dental. A Luana disse, um paciente com bastante sensibilidade usa o protocolo de dessensibilização sempre antes de iniciar a técnica clareadora? Por quanto tempo, por exemplo? Olha, o que eu digo, Luana, para os meus alunos, tá? Sempre que você tem um paciente com sensibilidade, você precisa identificar o que está causando essa sensibilidade. É igual um paciente com bruxismo, né? Não adianta a gente colocar uma placa e falar para o paciente que está tudo bem. Não tá. O estímulo do bruxismo, do apertamento, ele tem origem psicológica, né? Ele tem origem ali no estresse, na ansiedade. Então, se a gente não tratar o que está causando, não adianta você ficar colocando placa, né? É um tratamento ali multidisciplinar. Agora, no caso do clareamento, se o seu paciente tem sensibilidade prévia, se ele já chega no consultório falando, olha, doutor, eu tenho sensibilidade, você precisa investigar o porquê e tratar isso, tá? Olha, a Renata deu uma aula pra gente. A Elmex não tem o lauril sulfato de sódio, que causa descamação da mucosa, aumentando o biofilme e, consequentemente, bactérias proteolíticas. Exatamente. Por isso que a Elmex é um creme dental diferente, que tem um valor mais elevado, mas que vale a pena. Se a gente for dividir ali, o tubo dela é maior. Se a gente for dividir, né, pela quantidade de vezes que a gente usa, é o que eu falei, pessoal. Nosso paciente, a gente investe em tanta coisa, né? Deixa ali de comprar uma blusinha, deixa ali de comer uma pizza e compra um creme dental, né? Investe nisso. A Luana perguntou, queria saber também se vai falar de alguma técnica clareadora. Lu, não é o objetivo da jornada a gente entrar no aspecto dos protocolos de clareamento, e sim o que a gente precisa para fazer um clareamento perfeito, independente da técnica que você escolher.
A Natália perguntou, doutora, como você usa o dessensibilizante da KF? O sensibilizante da KF, Natália, depende muito da forma como você comprar. Ele tem duas opções, tá? Eu, particularmente, se eu precisar usar, eu gosto de deixar ele 40 minutos na superfície do dente, como se fosse um gel clareador, tá? Antes do processo de clareamento e depois do processo de clareamento. E no caso do clareamento caseiro, eu gosto de entregar para o meu paciente usar como se fosse uma seringa de gel clareador, também por uma média de 40 minutos, tá? O Delmo falou, ótima explicação, Rosita, estou feliz pelo conhecimento, gratidão. A Isabela perguntou, você presenteia os seus pacientes com essa pasta? A gente vai conversar amanhã, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre como você aumentar o faturamento do clareamento, aumentar o faturamento do seu consultório com clareamento, gerar receita, porque o clareamento a gente tem uma margem lucrativa muito grande. Eu vou mostrar isso para vocês em tabela. E sim, eu vou contar para vocês o que eu faço para encantar meus pacientes. Lembra que a gente comentou na live de ontem sobre a questão de agregar sempre o valor e não o preço? Eu vou comentar isso mais profundo com vocês amanhã. Tiago perguntou, doutora, como lidar com aqueles pacientes já bastante induzidos por aquelas propagandas da internet, daqueles clareadores à base de carvão ativado, que eles prometem clarear em poucas escovações? Tiago, realmente isso é uma coisa muito difícil, né? O importante sempre é levar informação para os seus pacientes. Eu digo levar informação no sentido, se você trabalha com as redes sociais, ou se você não tem costume de publicar as coisas no seu Instagram, no Facebook, no WhatsApp, fazer linha de transmissão, coloque, faça folders informativos para entregar no seu consultório. Tem uma televisão lá na recepção, que a televisão fique passando informações sobre esse tipo de produto, quais são os malefícios, né, que ele pode causar. Coloque ali fotos de artigo científico, porque a gente tem muito artigo brasileiro falando sobre o estudo do carvão em pó, né, e os malefícios dele para a saúde. Informe o seu paciente. É assim que a gente vai gerando força ali na odontologia para mostrar os reais danos, né, que esses produtos podem causar. Até porque, se a gente for ver, tem muitos famosos que fazem propaganda que usam lentes de contato, né? A Igara perguntou sobre o laser, usa antes ou depois? Antes e depois. Os dois são indicados, tá? Isso, 40 minutos antes e 40 minutos depois, Natália. Eu usava 10 minutos só. Então, o que a gente acaba vendo, né? Até em questões de clareamento. Eu sei que muitos vão falar para mim, Isa, mas eu usar 40 minutos antes, colocar o gel clareador, que vai ficar mais 45 a 50 minutos, mais 40, eu vou ficar ali 2 horas, 2 horas e meia com o meu paciente. Exatamente. Para você fazer uma técnica de excelência, com alguns clareamentos, tá? Como é o caso do clareamento de consultório, infelizmente, você vai ter que ter esse tempo maior de consultório, de cadeira, e isso vai gerar um gasto, você vai ter que cobrar proporcional a isso. Porém, existem técnicas no mercado que hoje você consegue entregar um clareamento 100% zero sensibilidade com resultados muito expressivos, tá? Mas se eu tiver ali com algum clareamento que é considerado mais antigo, porque hoje até o clareamento básico de consultório é considerado mais antigo, tá, pessoal? Então, isso eu vou ter que acabar usando mão ali desses ativos. E o fabricante diz que 10 minutos são suficientes, a Natália tem razão. Porém, o que a gente sabe, estudando há muitos anos clareamento, quando você coloca o produto na superfície, ele demora, em média, 4 minutos para conseguir começar a penetrar na dentina e ali nas camadas de inervação. Então, se ele fica 4 minutos, eu perdi esses 4 minutos do processo ali químico e eu acabei ficando só com 6 minutos. E 6 minutos, dependendo do grau de sensibilidade, não é suficiente, tá? Se você deixar mais tempo, se você deixar 20 minutos, ele não vai ocasionar mal nenhum, pelo contrário, ele vai aumentar a analgesia. Não vai intoxicar o paciente, tá? A Juliana Carneiro me perguntou, você usa dessensibilizante em todos os pacientes? Não, eu não uso dessensibilizante praticamente na rotina do consultório, porque hoje eu trabalho com um protocolo híbrido, né? O clareamento que eu mais faço no consultório, faço outras técnicas interno, clareamento caseiro, mas seguindo o meu protocolo, o protocolo de clareamento caseiro, que é o que a gente tem na literatura, com as concentrações e o tipo do peróxido indicado, você não vai ter sensibilidade. E também hoje a gente tem técnicas mais modernas no clareamento, né, de consultório, como a técnica híbrida,
que é uma técnica que eu consigo ter um resultado super potente, um resultado expressivo, sem causar sensibilidade. Então, ela não faz parte da minha rotina. Como aqui é uma jornada, a gente está iniciando na caminhada do clareamento, vocês vão acabar até ganhar experiência, os pacientes tendo sensibilidade. Por isso que no início vocês precisam aprender a resolver. A Rosilda fala, nunca usei dessensibilizante. É o seguinte, clareamento, pessoal de consultório, optem por comprar produtos que você vai misturar, tá? Que tem os dois ativos, ali o peróxido e a base, para você conseguir misturar, porque ele vai sofrer menos oxidação ali no armazenamento. E sempre, clareamento, independente se é caseiro, de consultório, o que for, dependente da concentração, armazenar dentro da geladeira. Tem uma geladeira própria para colocar os produtos, tá? Natália, ela perguntou: quando o clareamento de consultório, na terceira sessão, não surte efeito, pode ser erro de técnica? Nath, pode ser erro de escolha de técnica. Infelizmente, como eu falei para vocês, o clareamento de consultório ele já é um método considerado ultrapassável, né? Por mais que todo ano ali a gente tenha um lançamento ou outro de clareamento, de gel clareador, mas ele já é um método ultrapassado. Então, a gente tem hoje paciente com cargas de pigmentos muito grandes, que só o gel ali na superfície não vai conseguir tratar, né, não vai conseguir clarear. Então, a gente tem outros métodos baseados em literatura, tá? Em literatura científica há muitos anos, primeiro veio na Europa e depois para o Brasil, que são muito mais efetivos. Mas é erro de indicação, por isso que eu falei para vocês ontem. Qual era o nosso primeiro passo ali da aula de ontem? Era dominar todas as técnicas de clareamento, mesmo que não você não faça, conheça, para conseguir olhar para o dente daquele paciente e saber qual é a melhor técnica para aquele caso, tá? Então vamos lá, senão a gente termina só meia-noite, falando da creme dental novamente, da Colgate Luminous White, o Lovers, tá? A gente tem esse daqui, que é o de café, para quem toma muito café. E a gente tem também o que tem um vinho aqui, né? Para quem toma muito vinho. O meu, vocês podem ver que já está praticamente no final, acabou, porque eu testei esse creme dental. Vocês podem me perguntar, Isa, mas sabendo dos danos, você testou? Sim, eu testei, porque eu sou uma paciente que tem sensibilidade e eu queria saber quais são os efeitos disso, tá? Porque é importante você sentir na pele, saber como é que funciona para poder falar para o seu paciente, tá? Então, vamos lá. Esse creme dental aqui tem essas duas opções, então, o de café e também o de vinho. O que vai mudar de um para outro é o de café, ele tem eugenol na fórmula, tá? Então, o eugenol todo mundo sabe que é um ingrediente muito bom. Porém, não se tem estudos científicos que falam que doses de eugenol diárias vão trazer algum benefício. A gente sabe que ele vai diminuir ali a acidez no meio bucal, né, que ele vai contribuir para inflamações gengivais, ação antibactericida, antibacteriostático, porém, não se tem estudos dele dia a dia ali, né, em baixas concentrações. E por que eu desconfio que tem eugenol? Por que eu desconfio que eles colocaram o eugenol aqui na fórmula? Porque é o seguinte, aqui ele não vai clarear por ser abrasivo, tá, pessoal? Ele vai clarear porque ele tem peróxido de hidrogênio a 1%. Ele tem o peróxido aqui. Agora, todo mundo sabe que o peróxido de hidrogênio, todos os dias da superfície dentária, ele vai causar inflamações gengivais, tá? E ele vai acabar prejudica até o paladar do paciente. Então, cuidado, porque isso daqui não vai ser erosivo, porque ele não é abrasivo na questão de desgaste. Só que esse peróxido de hidrogênio que tem aqui, isso aqui aumenta muito a sensibilidade e o desconforto, tá? Fora que irrita muito o tecido gengival. Eu notei que minha gengiva começou a sangrar muito mais, tá? Eu não tenho uma gengiva que sangra, e ela começou a sangrar quando eu passava o fio dental usando a escova com esse creme dental. E é uma sensação, quando você coloca ele no dente, ele dá uma sensação como se estivesse quente o creme dental. E eu demorei para perceber isso. Falava, nossa, o que será? Será que é a água? O que está acontecendo ali? Que ele está quente? Será que é onde eu estou armazenando? Mas ele dá essa reação química, esse boom de reação química, e ele deixa a superfície quente. Então, vocês imaginam a quantidade de química que tem aqui dentro. Fora que ele custa quase R$ 20, esse tubo é o creme dental da linha deles mais cara, né? O mais caro, e tem muito paciente comprando. Por isso que é importantíssimo vocês darem um Google para conhecer
testarem, fotografarem no mercado, postarem para o paciente de vocês, porque vão ter muitos, ainda mais com essa propaganda aqui de café e vinho, vão ter muitos que vão comprar. E vão ter muitos que vão sofrer sérios danos por conta disso aqui. Pode não sentir nos primeiros 15, 20, 30 dias de uso, mas com certeza, imaginem paciente com bruxismo ativo e apertamento ativo, como é que vai ficar, né? Esse paciente vai ter muita dor. E agora, para todo mundo falar que eu não só critico a Colgate, vou trazer para vocês a escova elétrica. Essa escova elétrica aqui, da Colgate com a Philips, tá? Até onde eu sei, é só vendida para dentistas. Ela vem com essa base, né? Tem um carregador, vem numa caixinha e vem com 3 unidades desse refil. E é uma escova, tá? Que ela tem aqui 3 programações. Não sei se vocês vão conseguir ver, se a câmera vai focar. Ó, ela tem a primeira programação, que é a Care, né? Que é a básica. A segunda, que é a White. E a terceira, que é a Gun. Qual que é o problema? A primeira Clean é a que eu indico para os pacientes que sofrem de retração gengival, porque, na verdade, qualquer uma delas, né, qualquer uma dessas 3 programações, o paciente apertando a escova, ela tem um detector de pressão, ela para de rotacionar, ela para de girar ali naquela região, se ele estiver apertando, tá? Então, para quem sofre ali de desgaste, sofre de recessão, ela é muito boa. O segundo, que é o White, confesso para vocês que eu não vi diferença nenhuma, não entendi por quê, sendo que é a mesma cerda, para mim é a mesma programação do que a Clean, tá? Achei desnecessário esse ponto. E o terceiro é cuidados com a gengiva. Isso também para pacientes que têm inflamações com frequência, regiões de contenção fixa, é muito boa. Ela tem uma vibração diferente que ela consegue penetrar bem no suco gengival sem machucar. Então, isso aqui, pessoal, é um bom investimento para aquele paciente que sofre de desgaste, recessão e não consegue controlar a mão para escovar. A Fernanda falou, a Oral-B também tem esse tipo, pelo que orientou a representante. Sim, acredito que a Oral-B tenha também. Não sei questão de valores e nunca testei a da Oral-B, mas essa daqui da Colgate, muito boa, eu tô gostando bastante. E realmente ela dá uma sensação que ela limpa mesmo, tá? Limpa sem desgastar o dente. Você está com aquela sensação de que a gengiva tá limpa, tá livre, sabe? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Perguntem aí, últimos minutinhos, hein? Últimos minutinhos. É importantíssimo a gente conversar sobre todos esses passos para um clareamento perfeito, porque a demanda desses meses para cá. E agora a tendência é aumentar cada vez mais para o final do ano. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para atender essa demanda? Para atender essa procura muito intensa de clareamento? Né? O clareamento, ele complementa a harmonização, complementa a ortodontia, ele complementa muitos tratamentos com lente, tratamentos com facetas, com resinas. E aí, vocês estão preparados para dominar e atender essa demanda? Para faturar bastante, que a gente vai conversar amanhã? A Juliana perguntou, qual será o tema de amanhã? Amanhã, Ju, e para todo mundo, a gente vai conversar sobre como aumentar o seu faturamento com clareamento, como fazer campanhas da forma correta, como abordar o seu paciente da forma correta, fazer publicações que vão seguindo o código de ética. Pode postar antes e depois? Pode, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona e quais são as fotos que, por experiência própria, eu consigo ver que converte muito mais pacientes, tá? Porque tem muita gente que usa algumas fotos para divulgar, mas usam fotos que não atraem. Para nós, dentistas, podem ser fotos boas, mas para o nosso paciente, não. Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês aumentam o faturamento do consultório e também quais são os métodos mais atuais. Não vou passar passo a passo, tá? Mas eu vou comentar com vocês quais são os métodos mais atuais de clareamento, que a gente consegue ter uma margem de lucro muito grande, que a gente consegue se diferenciar no mercado, certo? O clareamento hoje, ele é o meu foco no consultório. Eu atendo mais de 300 casos por ano. Então, devido a isso, eu desenvolvi várias técnicas, protocolos, que a gente consegue levar o nosso resultado a um resultado de excelência.
objetivo do curso é que você amplie seus conhecimentos para que você não cometa os erros mais comuns na técnica de clareamento dental e conheça também quais são os protocolos mais modernos que nós temos na odontologia.